eu gostaria de lembrar uma história que aconteceu, e hoje nós vamos falar uma palavra sobre lembrar. Fala para a pessoa mais bonita do seu lado, fala para ele assim: hoje Jesus quer nos lembrar. Fala isso para a pessoa do seu lado, ou a pessoa de trás. Jesus está dizendo, Ele quer que nós nos lembremos. Amém, irmãos? Tinha uma certa pessoa no interior de São Paulo. Ele estava dirigindo o seu carrinho, um Gol, alta velocidade, aquela rua de terra que não tem no Japão. Sabe quando você corre assim e atrás só vai aquela fumaça de areia vermelha, aquele pó? E ele estava andando assim, direita, esquerda, tal. De repente, numa curva fechada, vem um outro carro ao contrário. E o homem coloca a cabeça para fora e fala assim: vaca! E o homem estava dirigindo e falou assim: é a mãe! E aí saiu e foi embora. Quando ele virou a curva, o carro bateu em um monte de vaca. O que eu quero ensinar para vocês nessa pequena história é o seguinte: quando você ouve alguma coisa, acata para você. Muitas vezes não é uma indireta, ou muitas vezes é uma palavra de ataque. Aquela pessoa estava lembrando: cuidado, tem vaca! Mas ele estava tão preocupado em se defender, xingar o homem, que ele não viu que ele estava querendo avisar, e foi lá e bateu o carro. Então, hoje, nessa palavra, não seja aquele homem que vai falar assim: o problema é de fulano, ciclano. Fala assim: não, eu vou acatar essa mensagem para não ter uma colisão futura. Amém, irmãos? Toda palavra, quando é bem acatada, ela é para nós fortalecimento, graça e crescimento. Amém, irmãos? Hoje eu gostaria que vocês abrissem em Lucas capítulo 17, no versículo 28. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas. A Adriana vai estar lá ministrando com as crianças. Deus abençoe, Cal Adriana. Lucas 17, versículo 28 até o versículo 32. 33, tá bom? Lucas 17, 28 a 32. 33. Vamos ler esse texto que Jesus faz a gente lembrar. Quando fala em lembrar, você lembra coisas boas, coisas ruins. A lembrança, a mente é uma coisa interessante. E Jesus, ele faz essa menção. Vamos ler juntos? Eu vou estar lendo, vocês acompanhem na sua tradução. Como na mesma maneira nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim também será em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem tiver no telhado, não tenha os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que tiver no campo, não volte para trás. E o versículo aqui é: lembrai-vos da mulher de Ló. Repita comigo com uma voz bem forte, os homens e as mulheres. Lembrai-vos da mulher de Ló. As mulheres podem repetir isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. E os homens? Lembrai-vos das mulheres de Ló. Isso. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la vai. Qualquer que perder, salvar-la. Jesus, ele faz lembrança, em todo o texto das Escrituras, ele faz lembrar duas pessoas. Infelizmente, não fala de duas pessoas homens. As duas pessoas que Jesus fala sobre lembrar e lembrança, ele fala uma da mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou e derramou um unguento de grande valor. E Jesus, ele fala assim que por causa desse sacrifício de adoração que aquela mulher estava dando, que é a mulher pecadora, Jesus, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: isso será em memória por todos, ou seja, vai ser lembrado o que ela está fazendo. E a outra menção que Jesus fala dessa palavra lembrar, ele fala da mulher de Ló. Quem é essa mulher? Poderia ser lembrar do homem de Luana. Poderia ser um homem, poderia ser uma mulher. Não tenho nada contra a mulher ou o homem.
Mas fiquei curioso para saber quem é essa mulher, que Jesus fala para lembrar. Fala para lembrar o que aconteceu. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa entender quem era a mulher e quem era Ló. Jesus fala de uma mulher que nem fala o nome dela, não se sabe o nome dela. Só se sabe que é a mulher de Ló. Por que Jesus faz essa menção? Nós vamos entender isso se nós abrirmos o texto em Gênesis. Mantenha lá o texto em Lucas, mas abra lá em Gênesis. Nós vamos ler esse texto, que é um texto muito propício. Deus tem falado comigo muito sexta, no sábado, e hoje eu venho confirmando e trazendo essa meditação para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Está lá em Gênesis capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8 até o versículo 12. Nós vamos ler muito o texto bíblico para vocês entenderem a história. Amém, irmãos? E é interessante que Jesus fala, como nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele coloca essa história como um exemplo para nós nessa atualidade. Não é uma história antiga, é uma história que é um termômetro do que vai acontecer apocalipticamente, ou seja, nos fins dos últimos dias. Então vamos ler rapidamente Gênesis capítulo 13, versículo 8. Ele diz assim: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então toda a terra está diante de ti. Aparta-te de mim e escolhe a esquerda, e eu irei para a direita. E se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Então a Bíblia diz no versículo 10 que levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão. Era bem regada, onde o Senhor, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, assim era o jardim do Senhor como uma terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um dos outros. Versículo 12. Mas Abraão escolheu a terra de Canaã. Tinha desertos, tinha montanhas. Ló habitou nas campinas e armou a sua tenda até Sodoma. Ló, ele era sobrinho de um homem muito importante na terra. O nome chamava Abraão. Deus escolheu no meio de muitas pessoas um homem chamado Abraão. E em Gênesis capítulo 12 ele falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que Abraão, ele trouxe um problema. Ele trouxe o seu sobrinho Ló. Deus não mandou ele trazer o sobrinho Ló. E se você for analisar, o sobrinho Ló deu muitos problemas. Quando Deus te der uma ordem, siga à risca as ordens de Deus. Sai você e a sua casa. Não é a sua, é sua parente, né? Primo, tio, né? É tudo parente. Família quem que é? Mãe, pai, filho, não é assim? Esposa, não é isso que é parente? Família? Família é isso, é esse núcleo. O restante é parente. E Ló nem era irmão, era sobrinho. A Bíblia Sagrada nos diz que ali eles foram juntos. Abraão, eu sei que Deus fala com você. Eu sei que Deus fala com você, eu quero ir com você. E você vai lá e ele vai seguindo Abraão. Aconteceu que a fazenda de Ló e de Abraão cresceu tanto. Eles tinham tantos bois, tantos gados ali, que houve contenda. O pessoal falou assim: essa água é minha, essa água é minha. E começaram a ter briga por causa de água, por causa de campo. Então Abraão, que era pacífico, crente é pacífico, ele vai falar assim: não vamos brigar, a gente é da mesma carne, mesmo sangue. Você escolhe, você quer ficar com esse lado, eu vou para esse lado. E a Bíblia diz que Ló, ele teve a regalia de escolher. Ele escolheu campina. Repita comigo: campina. E Abraão acabou ficando com montes, que era Canaã. Se você for para Israel agora, você vai perceber uma coisa, que Israel não é tão bonito assim. Não é um jardim de ouro.
Não é uma coisa bonita. Você vai ver lá só deserto, montanha, não é isso? Vai lá. Não tem coisa bonita lá em Israel. Imagina, você vai falar assim, olha, vamos dividir a terra. Você vê deserto e montanha desse lado, e você vê um campina, plantas, montanhas, sabe? Coisas bem bonitas mesmo. Você escolheria que lado? Você escolheria a coisa bonita. E aí ele escolheu Ló, ele foi escolher a vista. Mas Abraão sabia da promessa de Deus e falou assim, eu vou escolher pela fé, então tudo bem, eu vou ficar com essa terra. Mal sabia Ló que a terra que Deus tinha prometido é aquela coisa que aparentemente não era bonito, que tem a montanha, que tem os desertos, que tem as planícies, que era Israel. Ló escolheu o que estava bom às suas vistas. Nós não podemos, temos que tomar cuidado para não cair no erro de viver à vista. Crente que vive à vista, ele pode ter um grande problema. Crente que tem que ter fé, tem que ter convicção, né? Não, olha que tá bonito. Uma certa vez um amigo, ele estava vendendo um Fusca, né? E esse Fusca, eu falei assim, esse Fusca é bonito, Vitor, tal, e começou a falar assim, eu vendi por um tal preço. Aí o amigo dele lá, ele colocou a mão na lataria do para-choque. Quando ele pôs a mão no para-choque, afundou. Gente, sabe o que aconteceu? O rapaz que vendeu o carro, ele encheu de massa plástica e jornal aquela lataria ali, lixou e vendeu o carro. Porque o homem viu a visão da beleza, mas ele não viu a essência. Ele não fez o toque-toque, ele não foi ver. Então muitas vezes a gente pode ser enganado pela vista. Deus não nos chama a gente pela vista. Deus quer que a gente tenha visão, que tenha fé, que veja o sobrenatural. Muitas vezes você só vê deserto como Abraão viu, mas Deus estava vendo a multidão, estava vendo Israel, estava vendo Jerusalém, ele estava vendo as promessas, estava vendo Jericó, ele estava vendo ali Jerusalém sendo povoada e o povo de Deus sendo habitado. Não viva por vista. Aí acontece a história. A Bíblia Sagrada nos diz que nessa divisão, Ló, ele se mete num grande problema. Ele vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. Quem que era Sodoma e Gomorra? Jesus diz em Lucas, conforme o texto que a gente estava falando, como nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. 3 sinais aconteciam no dia de Sodoma e Gomorra que acontecem nos dias de hoje. Primeiro sinal, não havia censura. Era totalmente imoral ali. A pornografia, a imoralidade era totalmente aberto. Hoje em dia, se formos analisar, não é diferente. Proibir virou errado. No Brasil, se você bater numa criança, é preso. Você pode abortar a criança, mas não pode bater para disciplinar. Abortar pode, mas não pode disciplinar, né? Coisa estranha isso. Outra coisa que acontecia nos dias de Sodoma e Gomorra, como acontece nos dias de hoje, é que ali em Sodoma e Gomorra havia um distanciamento da crença de Deus. Eles não buscavam a Deus de jeito nenhum, eles só buscavam o prazer, o momento e o agora. Era o aqui e agora. Por isso que Jesus diz, eles comiam e bebiam. A preocupação era comer, beber e estar confortável. Eles nunca pensaram em Deus. Há um perigo grande nesse mundo que nós vivemos de nos esquecermos de Deus, de agradecer a Deus, de buscar de Deus uma direção, um cuidado. E a terceira coisa, havia o crescimento de homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher e outras coisas imorais. A artista no Japão e no Brasil, quem que é? É a pessoa lá que se veste de mulher, um homem vestido de mulher. É artista, está ganhando dinheiro. Há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, não era assim não, irmão. Não era? Coisa feia, sai daqui frente. Agora parece que vai relaxando, vai abrindo. E Jesus está dizendo, como está acontecendo essa liberdade, está se aproximando a vinda do Filho do Homem. Agora, o que tem a ver com isso? A Bíblia Sagrada nos diz
que Deus, ele decidiu ali destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus decidiu, eu vou destruir essa cidade. Está lá em Gênesis capítulo 17. Perdão, 18. O 18 é mais fácil. 18, 17. A Bíblia Sagrada diz que Deus começou a sentir o cheiro do pecado. E ali ele fala assim: eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? Capítulo 18, versículo 17. Será que eu vou ocultar isso do meu amigo Abraão que crê em mim? É um sobrinho dele, é um parente querido. Será que eu vou ocultar? E aí Deus manda 3 anjos. O primeiro anjo era a teofania de Jesus no Velho Testamento. E os outros 2 anjos eram os anjos que fizeram o juízo naquele lugar. E ali naquela conversa, Abraão começa a falar assim: olha, se tiver 50 ali, será que o senhor não vai poupar por causa de 50? De repente, Ló vai lá, abre uma congregação, o pessoal se converte e a igreja vai crescendo. Será que o senhor não vai poupar essa cidade por causa de 50? E ele fala assim: se tiver 50 eu poupo, eu não vou destruir. E aí o Abraão fala assim: não, mas eu acho que Ló não vai abrir uma congregação tão grande, uma célula não tão grande, talvez uns 45, aí vai diminuindo, 40, 50, 20, vai diminuindo. E Deus, através daquele anjo, fala assim: eu não vou destruir por causa de 20, mas os 2 anjos vão até a cidade. A Bíblia Sagrada é que os anjos foram aonde? Eles foram na casa de Ló, na casa do sobrinho que era casado com essa mulher, que Jesus fala para a gente lembrar. Para lembrar dessa mulher, estava essa mulher, estava esse homem, estavam as 2 filhas numa casa diferente. Ló, ele estava com animais e tendas. Agora ele não tinha animais, estava numa casa. E a Bíblia Sagrada nos diz no Gênesis capítulo 19 que os 2 anjos apareceram lá e falaram 3 coisas interessantes. Eu gostaria que você abrisse Gênesis capítulo 19, versículo 17. Os anjos foram lá para avisar Ló para sair daquele lugar. E olha a ordem que todos eles ouviram. Eu gostaria de trazer essa palavra para nós a meditarmos hoje. 19, 17. Vamos, todos acharam? Gênesis 19, 17. Olha o que diz o texto. E acontecendo que, tirando-os fora, disse: primeiro, Ló, mulher de Ló, filhas, escapa-te por tua vida. Segundo, não olhes para trás de ti. Terceiro, não pare em toda a campina. Quarto, escapa para um lugar alto para que não pereça. Essa é a mensagem de hoje. Todos os 4 estavam ouvindo a mensagem. Eles viram anjos. Talvez você e eu, a gente tenha tido livramento sem ver anjo, mas tinha anjo guardando a gente de acidente, de morte. Mas eles não viram uma voz, eles viram um anjo falando. E aquela ordem era uma ordem crucial. Aquela mulher estava lá, aquelas crianças estavam ali. Eles conheciam o Deus de Abraão. Ele sabia que Abraão oferecia sacrifício. Ele sabia que Deus falava. E Deus foi lá e motivou. E falou assim: olha, eu vou destruir, mas antes eu vou tirar vocês daqui. A Bíblia Sagrada diz que, como nos dias de Ló, vai ser assim a vinda do Filho do Homem. Deus vai destruir a terra, mas antes de destruir a terra, sabe o que vai acontecer? Arrebatamento. Deus vai tirar a igreja gloriosa da terra. Amém, irmãos? Jesus vai levar eu e você. Os que morreram vão ressuscitar e vai subir para o céu. E nós vamos, desaparecer. Só vai ficar roupa, vai ficar relógio, vai deixar tudo. E vai subir, vai ser transformado o corpo como um corpo glorioso para encontrar com o Senhor. Vai ser o maior evento que a terra já viu em toda a terra. E para Jesus falar que isso vai acontecer, ele deixou um exemplo.
Hoje, se você for lá para Sodoma e Gomorra, eles fizeram uma escavação de sete camadas e encontraram ruínas que foram carbonizadas. Eu estou falando de gente que não é crente que achou. Sodoma e Gomorra está carbonizado. Tijolos queimados com fogo. A Bíblia diz que os anjos foram lá, 2 anjos só fizeram isso, foi o estrago que eles fizeram. Está ali a destruição. Isso aqui é efeito especial, tá, irmão? Destruído, não tem mais nada ali. E Deus está falando assim: lembra-te disso. Essa palavra muitas vezes é para nós não cometermos os erros que algumas pessoas cometeram. A primeira coisa que Jesus fala para a gente lembrar da mulher do Ló foi o seguinte: primeira coisa, a primeira orientação foi: escapa-te por tua vida. Repita comigo: escapa-te por tua vida. Ló estava ali, mas ele não podia salvar todo mundo da cidade. Ah, mas o meu amigo açougueiro, o meu peixeiro, o meu companheiro de caixá que faz zangueu. Obrigado. A decisão é pessoal. Escapa-te não é por causa de fulano. Mas fulano desanimou, então eu vou parar também. Irmão, aqui não é questão, a vida eterna, a vida com Cristo é individual. Eu não posso salvar os meus filhos, eu não posso salvar minha mãe. A decisão tem que ser pessoal. Você pode orar, você pode falar, mas a decisão do passaporte, do seguro de vida eterna é pessoal. E a Bíblia Sagrada está dizendo: escapa-te, é por tua própria vida. É por tua própria vida. Se eu não clamar, se eu não estiver fiel, eu não vou escapar. Não adianta. A minha mulher ora muito, a minha sogra, mulher de oração, e vai lá sossegado na rede. Meu irmão, no céu não tem carona. Mas eu sou da igreja do pastor Koyama, ora 4 horas da madrugada, uma igreja poderosa. Não tem, não é isso que vai te garantir a salvação. A salvação é individual. Escapa-te por tua própria vida. Você tem seguro de vida eterna? Amém? Uma certa vez aconteceu de eu bater o carro. Irmão, eu bati o carro, eu fiquei feliz. Falei assim: eu vou ganhar um carro novo. Ele está no Chairo Roquem, seguro total. Aí eu falei: chama o guindaste. Chama o guindaste. Não, quanto vai ficar? Não sei, o seguro vai cobrir. E fui fazendo isso. Aí o homem do Roquim ligou e falou: você está na casa, o que você está fazendo? Eu falei assim: eu estou fazendo os direitos que eu tenho. Não é seguro total que está o carro? Eu falei assim: não, está na casa. Você mudou o ano passado o seguro. E eu tinha esquecido, eu não me lembrei. Para ficar mais barato, por causa do din-din, eu tirei o seguro total, coloquei só o Niroquem, irmão. Aí caiu a ficha, eu falei: e agora? Eu falei assim: não. Deixa lá o guindaste, deixa o carro ali. Eu dou um jeito nesse carro. Eu perdi o carro, irmão. Entendeu? Agora, quando Jesus voltar, a garantia é se você vai passar vergonha se você tiver o seguro. Outra coisa do seguro, sabe o que é? Se você não pagar em dia, bateu o carro, ele não cobre. Você sabia? Atrasou 2 meses, bateu o carro. Aí o seguro fala assim: tá na casa comigo, você atrasou 2 meses, né? Irmão, o seguro de vida eterna tem um manual aqui, ó, palavra de Deus, irmão. Não é palavra do que o presbítero fala, é o que Deus manda. Escapa-te por tua vida. Verifica a si mesmo. Em vez de você ficar xingando, se defendendo, olha para si e ouve a advertência e observa e fala: Senhor, eu preciso fazer uma análise, eu preciso me consertar. Amém, irmão? E o seguro de vida eterna é gratuito através da fé em Jesus Cristo, porque Jesus te ama, Ele pagou na cruz do Calvário, o seu sangue nos perdoou, e nós temos acesso pela fé. Amém, irmãos? Seguro de vida eterna. Escapa-te por tua vida. A segunda coisa que ele fala é: não olhes para trás. Em Lucas, capítulo 17, Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló, que ela olhou para trás.
Irmão, qual o pecado de olhar? Vem cá. Eu quero que você olhe para trás. Olhe para trás. Agora vira para frente. Tem algum pecado fazer isso? Quem acha que é pecado? Levanta a mão. Não, ninguém acha, né? Comer fruto é pecado? Maçã, manga. Não vou falar mais, senão vou ficar com vontade. É pecado? Não é. O pecado é desobedecer a Deus. O que entrou o pecado lá foi a ordem de Deus. Deus falou assim, não toca a fruta. Mas o que tem? Não é pecado comer fruta. Deus falou para não pegar, não pega. E quando Deus falou assim, não olhe para trás, porque não era pecado olhar para trás. Quando Deus falou, não era para fazer mais. Olhar para trás é ver Sodoma e Gomorra, é ver a vida de pecado, é ter prazer nas coisas do mundo. E aí entra a mensagem, lembrai-vos da mulher de Ló. Por causa de um olhar, a mulher perdeu a salvação. Em vez de ela olhar para o monte, que era a salvação, ela olhou para trás. Vou dar um tempo, vou olhar para trás. Vou viver aquela vida. Eu vou ver aquele pecado. Não, viver com Deus, não, deixa aqui tá bom. Eu tenho pertences, eu tenho amigos, eu tenho aquelas coisas gostosas de fazer aquilo lá, eu gosto daquilo. Quando ela olhou para trás, ela estava entregando-se para isso. E ela se transformou numa estátua de sal. A família de Ló era para salgar aquele lugar, era para salvar aquele lugar. Eles não salvaram ninguém. E pior, a mulher se transformou numa estátua de sal, porque ela olhou para trás. E outra palavra que ele fala assim, não pares em toda a campina. Irmão, por que não pode parar? Eu aceitei Jesus, eu estou vindo na igreja, eu estou cantando, estou participando, mas por que não pode parar? Deixa eu descansar um pouquinho. Porque Campina, tem uma região, Sodoma e Gomorra é uma cidade, mas tinha regiões da Campina que também foram destruídas com fogo. E ele fala, não pare em toda a Campina, vai para o monte. Sabe por quê? Porque Campina é lugar baixo, monte é lugar alto. Campina você vê água parada, vermes, no monte você vê pássaros, você vê a presença de Deus. Na Campina você vê água que não pode beber, mas nos montes essa água cristalina, que são as mais saudáveis para o corpo humano. Na Campina fica mais perto da terra, do inferno, mas no monte fica mais perto de Deus. Deus está falando, sai da Campina, esse não é o seu lugar. Não se conforme, saiu da cidade, tá bom, não se conforme, tem que caminhar. A ordem de Deus não era parar, era caminhar. Porque se eles parassem ali, eles iam ser castigados, o fogo ia pegar ali. Sobe para o monte. Monte significa oração, significa consagração, significa purificação. Em Apocalipse, a Bíblia diz assim, que nos últimos dias, alguns vão se sujar cada vez mais, e outros vão se purificar cada vez mais. Qual é a categoria que a gente vai estar? Monte significa purificação. Nós não somos perfeitos. Você não vai olhar para aqui um presbítero perfeito. Eu não sou. A minha esposa sabe, meus filhos sabem, eu não sou perfeito. Mas eu não posso parar nessa campina. Eu não posso desistir da minha fé. Eu vou me consertando, eu vou orando, eu vou buscando aperfeiçoamento, mas eu estou subindo no monte porque eu quero escapar por minha vida. E eu quero que você também faça isso. Amém, irmãos? Por que lembrar da mulher de Ló? Eu vou falar sobre algumas coisas. Tem alguns privilégios que essa mulher não percebeu, e eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa, a mulher de Ló, ela tinha um privilégio de ser casado com um homem de Deus. Assim como poderia ser, aquele homem esqueceu de que estava casando com um homem, uma mulher de Deus. Aquela filha não sabia, mas ela estava sendo filha de um homem e um pai de Deus, uma mãe de Deus. Aquela mãe, aquele pai, não sabia, mas tinha uma criança, e essa criança, ela tinha compromisso com Deus. Aquela mulher não valorizou isso. Ló, por causa de Ló,
Por causa de Abraão, o anjo veio. Foi assim comigo, com você. Através de alguma pessoa que conhecia Deus, veio perto de você e começou a falar de Deus. E aí alguma pessoa da sua família se converteu. E aí você foi alcançado pela graça de Deus, pela salvação. Você já agradeceu pela pessoa que está do seu lado? Não é um drogado, não é um bêbado. Você já agradeceu a ele? Você já agradeceu a ela pela comida que está fazendo? Você já valorizou os seus filhos que se estudam tanto e são de Deus, que tem promessa de Deus? Ou você é daqueles que nunca está contente? Aquela mulher não valorizou. Tanto é que a mulher, quando o anjo veio, a mulher não fez comida para os anjos. Quem fez comida para os anjos foi Ló. Amém, irmãos? Então a ideia é que aquela mulher não valorizou isso. Ela era a esposa do sobrinho de Abraão. Sabe quem que era Abraão? Abraão é aquele homem que a sua descendência, isso estava levando para Ló também. Os que bendizerem você serão benditos, os que amaldiçoarem você também serão malditos. Eu quero dizer que você, querido irmão, irmã, você vem de uma genealogia, debaixo de uma promessa de bênção. Deus está dizendo: aquele que bendizer, falar bem de você será bendito, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Em ti, em você, será bendito todas as famílias da terra. Aquela mulher veio de uma linhagem, de uma promessa, assim como eu e você. Se a gente não valorizar isso, nós perdemos. Para que igreja? Para que isso? Para que fulano? Valorize a escolha de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Ela tinha a bênção espiritual. Ela foi avisada por anjos, mas ela não aceitou. Ela errou nessa situação. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dela. Os privilégios que ela tinha era esse. Ela servia a uma família que tinha a promessa de Deus. Mas mesmo com a promessa de Deus, ela se acomodou e ela acabou sendo reprovada. Ela foi avisada. Alguns relatos. Você soube do furacão Irma? Está fazendo um grande estrago nos Estados Unidos. Foi avisado uma semana antes. Você sabia que aquelas duas torres gêmeas de 11 de setembro vai fazer aniversário? Uma semana atrás, o pessoal do FBI recebeu um recado dizendo que ia acontecer uma grande catástrofe, mas eles não levaram em conta. Sabia disso? O pessoal do FBI, o governo sabia. Isso aqui é bobeira. Quem vai destruir uma torre dessa? Levaram aviso, mas não acataram. No dia 11 de setembro, os aviões chocaram aquela torre. Colocaram explosivos dentro daquela torre sem ninguém saber. E houve uma implosão e aquela destruição total, que abalou o maior país do mundo, que é os Estados Unidos. Foram avisados. O furacão Irma foi avisado. Muita coisa que acontece quando vem um taifun é avisado. Vai vir uma chuva, é avisado. E essa mulher foi avisada. E hoje Deus ele fala que o segredo ele avisa para a igreja, irmãos. Jesus está próximo para voltar. Mas antes de voltar, ele está querendo preparar uma igreja firme, uma igreja consertada, uma igreja que ama, uma igreja que não tem Sodoma e Gomorra no coração, mas que tenha Jesus no coração. O nosso coração não pode ser com essas coisas da terra, não. Você tem um carro, daqui a 100 anos, o que vai acontecer com esse carro? Você tem uma casa, daqui a 100 anos, o que vai acontecer com essa casa? Até esse corpo aqui, daqui a 100 anos, vai estar cremado, irmão. Mas espero que não esteja cremado, seja lá na glória. Porque até lá Jesus já voltou. Amém, irmãos? Sabe por quê? O arrebatamento vai acontecer porque depois do arrebatamento vai haver o castigo de Deus sobre a terra. Entende? Deus não queria castigar Ló.
Ele falou assim: tira vocês, eu quero tirar vocês. É um grupo pequeno, são pessoas pequenas, são pessoas imperfeitas, mas eu quero. Mas olha, escapa-te por tua vida, não olhe para trás, não pare em Campinas e suba para um monte. E Deus está falando para a igreja: escapa-te por tua vida, não olhe para trás, não pare na Campina, suba para o monte. No monte você não corre subindo no monte é de passo em passo. Eu vejo vida cristã que nem escada rolante. Você está fazendo uma escada rolante ao contrário. Você já andou assim? O Timothy já fez isso. Pai, vamos subir na escada rolante. Ele sobe na escada rolante que está descendo. Filho, não é assim. Aí ele vai lá e fica brincando. Aí quando ele para, vai para trás. Já aconteceu isso? Uma vez eu fui experimentar fazer isso, quase esborrachei no chão. Mas lá, vamos tentar fazer isso. Vida cristã é isso. Se você parar, você vai para trás, irmão. É uma escada rolante ao contrário. Por isso que Deus fala: não pares em toda a Campina. Hebreus capítulo 10, versículo 37, ele diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. Amém? Hebreus capítulo 10, 37. Vamos abrir esse texto. Glórias a Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela poderia ter sido lembrada como uma mulher que deu certo. Mas esse foi o exemplo para mim e para você. Para nós não desistirmos. Porque o que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. Abra lá Hebreus 10, 37. Porque um pouquinho de tempo e o que há de vir. Quem que vai de vir? Jesus. E Ele virá e não tardará. Mas o justo viverá não por vista, mas por fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Jesus, ele fala essa palavra. João capítulo 14, versículo 1. Tem tudo a ver com essa história de Ló. Jesus deixou essa palavra para nós. João 14, versículo 1 até o versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Talvez você fique reclamando: eu não tenho casa. Mas Deus está falando: eu estou preparando uma mansão para você aqui. Ah, mas está difícil. Mas Deus está falando assim: você não pagou nada, mas já está tudo preparado. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Você pode ter uma casa aqui no Japão, no Brasil, não tem problema. Mas o que Jesus está dizendo é: independente do que você conquiste ou não, eu já preparei lugar para você. Mas para quê? Para ficar olhando? Não. Olha o que Jesus fala, versículo 3. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Não existe lugar mais seguro do que nos braços de Jesus. Não existe lugar mais seguro do que a fé em Jesus. Porque Ele vai falar assim: eu não vou deixar você aí cair no fogo. Está tendo tanto boato aí que vai ter tsunami no Brasil. Não vou deixar você, não. Antes de acontecer, antes da caldeira queimar mesmo, eu vou livrar vocês. Sabe por que a terra não é um céu, irmão? Sabe por que tem problema aqui na terra? Você vai lá trabalhar? Muito quente. Muito zangueou? Muito cansado. Vai lá? Muito doente. Ai, puxa vida, esse aqui não é um lugar muito bom. E toda vez que não está muito bom e eu não estou muito legal, Deus fala no meu coração: aqui não é o seu céu.
Porque se aqui tiver muito bom, meu irmão, tem alguma coisa errada. Eu vou preparar lugar. Você pode dizer a mesma coisa? Deus vai preparar um lugar para você. Amém, irmãos? Esse arrebatamento vai ser num piscar de olhos. Vai ser num piscar de olhos. Amém, irmãos? Deus tem algo maravilhoso. Não olhe, lembre da mulher do óleo, não olhe para trás, olha para o monte. Salmo 122, ele diz assim: de onde virá o socorro? O salmista diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olha lá para o céu. Você já olhou para o céu azul assim, na hora do seu do seu serviço? É a coisa mais linda. Você olhar para o céu e ver que não tem espaço, que não tem limites. E Deus está dizendo: eu sou um Deus que não tem limites. Eu sou grande, eterno, maravilhoso. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o Deus criador dos céus e da terra. Creia, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Creia no Senhor. Escapa-te por tua vida. Não olhe para trás. Não pare em toda a campina. Escapar para o monte, para que não pereça. Escapar para o monte é quando você vai se reunir para orar. Escapar para o monte é quando você vai buscar sua fé em Deus. Escapar para o monte é quando você faz de tudo para estar no lugar mais alto. Se o louvor te leva mais perto de Deus, louve no seu serviço. Você parou de cantar e começou a reclamar, mas Deus está querendo ouvir a sua adoração. Se subir no monte para ficar mais perto de Deus é ouvir uma música, ouça essa música, mas deseje a presença de Deus. A Bíblia diz assim, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que decidam servir e amar a Ele de todo o coração. E o convite é aberto para todos. O convite é aberto para os seus amigos que poderiam estar aqui. O convite é para o seu vizinho que poderia estar aqui. Você conversa sobre futebol, conversa sobre carros, sobre todas as coisas, mas você tem a palavra de vida eterna. Você poderia falar assim: olha, existe um Deus. A pessoa até desabafa, fala: eu tenho uma doença, um problema. E você fala: vai no médico. Mas você sabe que Deus cura. Você sabe que Deus salva. Você é a referência de Deus para ganhar outros. Nós não podemos pensar: a salvação está em mim. O mundo que exploda, eu estou salvo. Mateus capítulo 28. A última palavra que Jesus faz para a gente lembrar: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Ide, pregai. Pregar é você falar o seu testemunho. Deus fez, eu era assim, Deus fez assim. Eu fui curado, eu estava com um problema, Jesus me curou. Eu tenho uma palavra, Deus está me dando ânimo, Deus está mudando a minha vida. Olha, é maravilhoso conhecer Jesus. Isso é pregar, é falar, é anunciar. Amém, irmãos? É uma palavra dura. É uma palavra dura, mas é uma palavra de consolo. A Bíblia Sagrada diz assim, que assim como o pai corrige o seu filho, assim Deus corrige aos que o amam. Se Deus corrige, é porque ama. Eu amo meu filho, eu amo meus filhos, mas eu vejo ele subindo aí no telhado. Ai, que bonitinho, filho, eu te amo, pode brincar aí no telhado. Aí ele cai no chão. Se eu amo, eu vou falar assim: filho, sai daí. Mas pai, você não me ama. Eu amo, por isso que eu estou falando: sai daí do telhado. Eu já tenho várias cicatrizes aqui na cabeça, porque ninguém falou isso pra mim. Caí do caminhão 2 vezes, uma caí no telhado, na laje. Tá todo cheio de cicatriz. É que o cabelo, um pouquinho de cabelo ainda está escapando, tá cobrindo, né?
Mas minha mãe falava: cadê você, papai? Por que não avisou o filhinho? O papai estava preocupado com o serviço. Mas o nosso Pai Celeste, Ele sabe do buraco que está ali na frente e nos avisa. Olhar para o monte é lembrar que nós temos uma cidade no céu. Olha lá o texto que está escrito em Filipenses capítulo 3, 20. Olha que texto maravilhoso. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu não estou falando para você parar de trabalhar. Eu não estou falando para você parar de sonhar. Eu estou falando para você se preparar e ter certeza do seguro de vida eterna. Olha lá, Filipenses capítulo 3, versículo 20. O texto diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmão, nosso corpo está abatido? No céu não vai ficar abatido não. Onde não tinha cabelo vai ter, onde está meio flácido vai ficar forte, bonito, né? Não vai precisar fazer plástica, oh aleluia, não precisa fazer regime, a gente vai ter corpo de anjo, vai ser coisa maravilhosa, amém? Os irmãos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Olha o texto que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 14. Ele vai falar que os heróis da fé, até Abraão, ele não estava visualizando as coisas da terra. Ele tinha um filho para ter com promessa, maravilha. Mas a sua visão sempre foi a visão que Deus quer que nós tenhamos. Olha o que ele fala. Não só ele, Abraão, Isaac, Jacó e todos os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, 32. Quem achar... E quem mais direi? Capítulo 11, versículo 13. Por favor. Obrigado. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia. Eles morreram na terra, mas eles vendo de longe, crendo, abraçaram, porque eles sabiam que eram peregrinos. Olha o versículo 14. Porque a isso também dizem claramente que buscam uma pátria. Versículo 15 e 16. Que pátria é essa? Deve ser em Ogak. Deve ser lá na cidade lá do Brasil que eu gosto. Não. 15 e 16, vamos ler. E se na verdade se lembrasse daquela da onde havia saído, teria a oportunidade de tornar. Está falando de voltar para trás aqui, irmão. Eles gostariam de voltar atrás? Poderia, mas não voltaram para trás. Olha, eles prosseguiram. No versículo 16 ele fala: mas agora desejam uma melhor, que é a celestial, pelo que Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já preparou uma cidade. Todos os heróis da fé de Hebreus 11 poderiam voltar para trás, mas eles prosseguiram. Talvez você fale assim: eu não sou herói da fé. Irmão, nós não podemos ser heróis da fé, mas nós somos pessoas que têm fé. E Deus nos convida para ser campeões na fé. Tá difícil? Vamos servir a Deus. Tem dinheiro? Vamos servir a Deus. Tá doente? Vamos servir a Deus. Tem emprego? Vou servir a Deus. Tá cheio de dinheiro no banco com Itioco, Nioco? Vou servir a Deus. Tem carro? Vou servir a Deus. Sem carro, eu vou servir a Deus. Mas nada vai tirar o valor da sua e da minha fé. Não é negociável. Poderia oferecer 1 milhão, Abraão, 1 milhão para você abandonar isso aí. Não vale dinheiro. Em alguns países da África, do Iraque, eles estão matando cristãos. Nega de Jesus, deixa esse negócio de igreja, senão eu te mato. Eles não estão negando. Tem muitos que estão morrendo, outros estão fugindo. Mas de cada cristão que eles matam, aparece 100 islâmicos se convertendo. Sabia? Eles falam: mas como a gente é islâmico, é tão cruel.
tão carnicida, e um cara é tão puro, e ele... Eu não faria isso pelo Islã. Estão se convertendo pelos mártires da fé. Aqui no Japão nós não temos isso, graças a Deus. Mas por um probleminha, eu acho que eu vou ficar tonto. Aí vai lá e deita no sofá e coloca lá Big Brother Brasil. Vai ficar tonto mesmo, irmão. Sai disso. O que baqueia o valor da sua fé? Não faça, não troque isso. Jesus, ele perguntou uma coisa em Mateus capítulo 24. Quando eu voltar, será que haverá fé na terra? E esse texto é interessante, porque o que garante e aciona o seguro de vida eterna, faz assim com a sua mão, seguro de vida eterna, tá? Suponhamos que você tem um seguro de vida eterna, isso. O que aciona isso é fé. Você chega lá, pode baixar. Você passa num passaporte lá, um passaporte para ir no país, Estados Unidos. Se você não tiver passaporte, meu irmão, você não passa pelaquela carreira. Você pode oferecer 1 milhão pro soldado, ele não deixa você passar. Não é assim? Mas quando você tem lá, Green Card, e você entra todo feliz naquele país lá. Na China também, se você tiver o passaporte com carimbo que veio do Japão, deixa eu nascer, o chinês fala até japonês para você. É verdade. Nós temos que ter uma cidadania, a cidadania do céu. Amém, irmãos? Valorize o que você tem. Talvez você não tenha coisas materiais, mas você tem a fé em Jesus. Você tem o céu, você tem a herança, você tem a promessa de Abraão, você tem a promessa de Deus na sua vida. Será que vale a pena olhar para trás e perder o seu tesouro que tem na sua vida? Ló e os seus filhos foram, e a mulher não teve ninguém para poder olhar para ela, fazer um funeral. Ela se transformou numa estátua de sal. Eu já vi uma foto de uma montanha que parecia uma mulher assim, ó. E falaram que aquela era a mulher de sal, que está até hoje. Eu não acredito que seja, né? Mas ela se transformou numa mulher de sal. Ela perdeu a salvação. E Jesus, ele fala: lembrai-vos dessa. Assim como os dias de Ló, será a vinda do Filho do Homem. É uma palavra que faz a gente refletir. Há muito tempo a gente pensava em fazer eventos para chamar pessoas. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso, aquilo. Mas eu não vou investir. Eu vou investir na área espiritual. O que vai fazer uma igreja forte não são eventos. É você falar a verdade, porque a verdade é que liberta. A verdade com amor. Eu falo isso com muito amor, porque essa palavra também é para mim, irmãos. Entende? Parar de olhar para trás, lembrar nas coisas de trás e olhar para a promessa de Deus, fazer a vontade de Deus, porque Jesus está voltando. E quando voltar, fica tranquilo, o chaquinho, as dívidas, vai ficar tudo aí também, meu irmão. Glória a Deus por isso. Amém, irmão? Deixa o anticristo pagar essa dívida aí. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu já vou encerrar aqui a palavra, e que Deus vos abençoe. Tá bom? E eu quero lançar uma palavra, um desafio para nós orarmos. Se essa palavra falou com o seu coração, e você tem a consciência e desejo de marcar o dia de hoje, assim como o anjo bateu na porta e falou: olha, eu estou dando um recado para você, e na hora eles relutaram um pouquinho, mas acabaram seguindo. Se hoje você deseja mesmo seguir a ordem de Deus e falar: Deus, eu quero hoje dar uma caminhada, eu vou sair de Sodoma e Gomorra, eu quero essa caminhada com Deus. Então, neste momento eu gostaria de convidar você a levantar uma de suas mãos, e eu quero estar orando com você. Hoje é dia de salvação. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Glórias a Deus pela sua vida. Pode abaixar sua mão. Então, neste momento, vamos orar ao Senhor. Amém?
Fale assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra e eu creio que é verdade. Eu peço ao Senhor, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. Eu quero ser salvo. Eu quero entrar no céu. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu não quero me apegar nas coisas da terra, mas eu quero me apegar ao Senhor Jesus. Tu és eterno. A tua vontade é eterna. E quem faz a sua vontade permanece para sempre. Eu quero viver eternamente contigo. Espírito Santo, entra na minha vida. Limpa-me. Enche-me de tua presença. Me orienta a partir de agora. E guarda-me. Porque eu vou seguir ao Senhor até o fim da minha vida, para entrar e receber o prêmio da vida eterna. Obrigado pela salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Quero orar nesta hora. Senhor, foi ministrada a sua palavra. Não foi minha palavra, foi a tua palavra. E a tua palavra diz em Isaías que a sua palavra não volta vazia, mas prosperará naquilo que foi enviado. A sua palavra, Senhor, é mais rica do que o pão, mais rica do que a água. A sua palavra é vida e purificação. Por isso pedimos a ti, Senhor, que venha agora do céu sobre a vida dos teus filhos que fizeram essa oração de todo o coração. Venha a fé, venha o teu Espírito Santo encher e preencher. Os seus pecados são perdoados em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Toda acusação caia por terra em nome de Jesus. Vocês são purificados e justificados conforme a palavra de Deus diz, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar de toda injustiça. Senhor, venha o teu sangue, a gota do teu sangue purificar as vestes e nos preparar e carimbar e conceder, ó Deus, a vida dos teus filhos, a garantia da vida eterna, a garantia de uma vida com o Senhor, para a glória de Deus. Enche com o teu Espírito Santo para que possamos chamar outras pessoas e que essas pessoas sejam alcançadas. Quantas almas, quantos amigos, quantos parentes poderiam estar ao Senhor, ó Deus. Usa-nos, Senhor, para avisar, para ser instrumentos de salvação, para a glória de Deus. Nós oramos. Amém. Todos digam amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Kaori, pode cantar uma canção. E nessa canção nós vamos estar tirando o momento da oferta. Deus abençoe. Amém?